Processo de escrita desse segundo livro, que eu tô quase acabando, tô 98%, tá quase finalizando, finalmente. Eu fui entrevistar as minhas professoras do ensino fundamental, pra entender, caralho, de onde eu vim, que porra é essa, de onde veio essa minha cabeça empreendedora. E elas falaram, Davi, era impressionante o quanto que você sempre foi a pessoa que mais buscou se destacar em tudo que você tava fazendo na sua vida. Então, tinha aquela experiência de fazer o pé de feijão ali, o meu era mais bonito, mais organizado, mais arrumado. E aí, tinha um problema, uma das professoras contou a história que alguém derrubou um copo de água no chão e tinha um rodo do lado. Eu peguei o rodo e comecei a passar assim. Então, sempre partiu de mim essa minha vontade de resolver problemas ali. E as características que elas me deram foi que eu sempre fui resolvedor de problemas, ganhador de dinheiro, criativo e desenrolado. Essas foram as palavras que elas usaram. Então, antes mesmo de eu entender o que caralho seria empreendedorismo, eu já tinha essa mentalidade empreendedora atuando na minha vida. Somente aos 13 que eu fui, de fato, transformar essa mentalidade em alguma coisa muito mais somente aos palpável. 13. Demorou, cara. Demorou. Com 8 anos eu tava vendendo figurinha. Eu vendia desenho. Meu caderno tinha um relevo. E eu não lembrava dessa história. As pessoas foram me contando. Meu caderno tinha um relevozinho. Eu pegava e colocava uma folha em branco em cima. E eu pintava com o lápis de lado. E ficava o desenho da capa do caderno no negócio. Eu vendia essa porra pra galera lá. A galera comprava. Eu cortava as figurinhas e eu saía vendendo. Então, eu fui juntando uma graninha desde muito novo. Fui colocando lá. E essas experiências parecem bestas, pra quando a gente conta assim, que eu vendi cupcakes, vendi material escolar, essas paradas. Mas eu vendi material escolar no colégio antes mesmo de criar uma empresa de vender material escolar. As professoras chegavam e falavam assim, amanhã tem que levar um transferidor pro colégio. Eu ia, comprava o transferidor e vendia, porque eu sabia que a galera ia esquecer. Então, essa parada sempre teve dentro de mim. E aí você pode falar, tipo, mas que besteira, porra. Você vender cupcakes, pra mim foi a minha base, cara. Foi a minha preparação. Foi o início ali. Foi o início. Eu aprendi a vender, aprendi a me comunicar, aprendi a oferecer um produto pra alguém, aprendi a preparar o produto, aprendi a entender que eu tava resolvendo um problema de alguém com aquelas minhas atitudes ali que eu tava tomando. Então, pra mim, isso foi obrigatório, cara. Foi uma jornada fundamental. E sobre a CLT que você perguntou, eu tenho umas brisas na minha cabeça, essa é uma delas, que eu nunca vou tirar a CLT na vida. E aí eu fui convidado para ser diretor de inovação, ciência e tecnologia da cidade de Maceió. Eu ia ser o diretor mais novo da cidade de Maceió. Eu neguei. Eu ia ganhar, 17 pau ao mês, eu neguei a parada. Simplesmente porque eu falei, cara, eu vou ter que tirar o CLT, vou ter que ser contrato, carteira assinada. Eu falei, não quero essa porra. Tem que ter a carteira azul lá. Vamos fazer um vídeo queimando a CLT. Deus me livre. E quando eu falo grana, a galera se assusta, porque às vezes, na minha realidade hoje, a grana, 17 mil reais... não é uma grana que me convenceria a deixar de fazer o que eu tô fazendo, porque eu tenho a possibilidade de ganhar muito mais. E eu ganho muito mais, efetivamente. Então, pra mim, eu joguei no guarda-chuva do meu propósito e falei, cara, o meu tempo direcionado e aplicado pra isso vai fazer sentido? A conta vai fechar? E pra mim a resposta foi não. Então eu falei, cara, existem boas oportunidades, mas nem tudo que brilha é ouro. Então nem toda oportunidade é boa pra mim, nem toda boa oportunidade é boa pra mim naquele momento, e nem toda boa oportunidade é boa. Ponto final. Nem tudo que brilha é ouro. Coloquei na minha cabeça e falei, beleza. Então eu não preciso abraçar o mundo, não preciso pegar tudo pra mim, cada coisa no seu tempo. Quando for a hora, talvez no futuro uma possibilidade dessa surja pra mim, eu vou lá e aproveito. Agora não. Deixa eu curtir um pouco mais o processo. Muita gente chega pra mim e fala assim, Davi, eu sei o que eu quero, mas eu não tenho motivação. Motivação significa motivo que te leva à ação. Mas qual que é o teu motivo? Se o teu motivo for apenas motivos egoístas, for apenas pensando em você, for apenas ego, status, vaidade, motivos fúteis e rasos e superficiais, primeiro tapa na cara que você levar, você vai cair, você não vai levantar nunca mais na tua vida. O teu motivo tem que ser algo além de você, que transcende a tua existência. E o teu motivo tem que ter a ver com o legado que você quer deixar. Porque o teu propósito vivido em vida se torna o teu legado pós-vida. Se torna a mensagem que você quer deixar para o planeta. E o que eu falo para as pessoas é que elas podem vir para cá e fazer 3 coisas. Não tem mais além de 3 coisas. É deixar o planeta Terra igual, melhor ou pior ele encontrou. Não dá para deixar de qualquer outra maneira. E há quem diz, inclusive, que quem busca deixar igual já busca deixar pior. Porque ela está enterrando o talento que ela tem. E tudo que não te ajuda a chegar mais perto do teu real objetivo te atrapalha. Então você só tem uma opção. Você quer deixar pior? Você não quer. Você só tem a opção de deixar melhor. E para deixar melhor, começa fazendo você. Começa fazendo a sua parte. Começa respeitando quem você é. Entendendo quem você é. Trabalhando a tua mentalidade. E o que a galera não entende é que o teu processo de protagonização vai carregar uma galera junto com você
vai trazer renda, emprego, economia para o país, vai fazer com que você ganhe muito mais grana, vai fazer com que você tenha capacidade de sustentar tua família, teus filhos. E o que a gente tava falando no começo do podcast, a coisa que mais vai ter comentário é falar, porra, o Davi é muito fácil, ele é filho do pai dele, não sei o quê. Aí tem gente que coloca no comentário dizendo assim... Descobri uma coisa, o Davi é filho do João Kepler. Ele vive escondendo isso de todo mundo. Eu falei, cara, vai se fuder, você não acompanha nada, meu. Eu falo do meu pai o tempo inteiro. O cara coloca como se ele tivesse o mérito do mundo inteiro, porque meteu de CSI ali e descobriu a realidade que ninguém sabe, tá ligado? Enfim, e aí esse cara vai chegar pro Davi, pra você foi muito fácil, por isso, por aquilo. E eu esqueci o que eu ia falar. Esqueci mesmo. Acontece. Esqueci, deixa eu tentar lembrar. Era TDAH é foda, cara. Foda. Eu ia completar dizendo que quando você sabe a pessoa que você é, quando você se respeita, você se entende, você se aceita, você nunca vai aceitar nada menos do que teu próprio potencial te permite. O teu potencial traz pra você. A gente é fruto de milhares de anos de evolução. E, porra, vocês são cristãos? Cristãos que falam. Cristãos. Imagina que Deus... Essa é boa. Essa vai virar corte. Eu não fiz assim em nenhum outro podcast. Imagina que Deus, na hora de criar você ali no processo, são duas que eu vou mandar juntas. Vou linkar as duas, meu raciocínio aqui. Ele fez todo mundo com a mesma quantidade de ingredientes. Então, imagina que a tua garrafa e a minha, ela tem a mesma quantidade de ingredientes. A diferença é a dose do que cada ingrediente tem. Então, você veio pronto de fábrica para você realizar a tua missão aqui nessa terra. Só que você precisa identificar quais são esses ingredientes que você tem destaque. Porque se você ficar o Ctrl+C e o Ctrl+V eterno na tua vida e você ficar simplesmente buscando perspectivas de sucesso vindas de outras pessoas, você nunca vai se valorizar e você nunca vai entender o que é teu e só você tem e que você deveria focar todos os dias naquela parada. E a jornada você falou do desequilíbrio, achei genial. A jornada do equilíbrio, ela passa necessariamente pelo desequilíbrio. Exato. Então, se você achar que você vai viver equilibrado, vivendo equilibrado desde o princípio, você não vai. Você só vai conseguir viver equilibrado verdadeiramente a partir do momento que você vive uma jornada de desequilíbrio. Mudando de assunto, imagina que você é um engenheiro e aí você estudou 10 anos seguidos para você preparar uma máquina que faz canetas Bic. A máquina faz canetas Bic. Aquelas que eu não vou falar nome porque eu não quero fazer propaganda, não. Se quiser. Já falou. Já. Mas no corte, faça a partir de agora. Imagina o seguinte, que você é um engenheiro e você tem uma máquina que faz canetas. Aquelas canetas azuis, com a pontinha azul ali e tudo mais. Agora imagina que você estudou pra caramba pra você fazer essa máquina. E essa máquina tem potencial de produzir 10 mil canetas por dia. Você se dedicou para aquilo. A máquina anterior só tinha capacidade de produzir 1000. E aí você chega e você vende pro Murilo essa máquina. E o Murilo não usa o potencial dessa máquina. O Murilo coloca essa máquina para produzir apenas 100 canetas por dia, sendo que ela tem o potencial de produzir 10 mil canetas. Você como engenheiro, você como criador dessa peça, você vai ficar como? Não vai ficar feliz, porque ela não tá fazendo o que deveria. E você pode até se frustrar. É que quando a gente vai falar de Deus, Deus não vai se frustrar, né? Ele sabe o que ele faz. Então, mas falando no engenheiro, o engenheiro ou ele vai querer pegar essa máquina e colocar numa peça, numa pessoa que vai utilizar da maneira correta, ou ele vai pegar para ele de volta. Exato. E agora, imagina o seguinte, que é Deus olhando para as pessoas e dizendo o seguinte: caralho, eu criei você para multiplicar talento nessa terra, eu criei você para produzir um monte, para fazer acontecer, para levantar multidões. Eu te dei um talento, eu te dei um brilho, eu te dei uma aptidão que é só tua. E tu tá pegando essa porra e tu tá enterrando, porque tu tá com medo de quê? Medo de sucesso, medo do fracasso, medo do julgamento das outras pessoas, medo de você mesmo. Por causa de medo, você tá sendo covarde, você tá sendo egoísta. Exato. Por que covarde e egoísta? Covarde é o ponto de você tá negando o plano de Deus pra tua própria vida. Covarde é o ponto de você tá se acovardando diante das dificuldades do mundo. E você tá sendo egoísta, porque o teu trabalho tem o potencial de mudar a vida de centenas de milhares de pessoas. E você tá sendo egoísta de guardar esse potencial somente pra você e de não aproveitá-lo e de não utilizá-lo. Isso é bizarro, porque quando você enxerga isso, você fala: porra, eu sou gigante. E se eu sou gigante, o nível dos meus resultados também terão que ser gigantes. Que você deveria ter um caderno de ideias. Que você deveria escrever todas as ideias que você tinha na sua vida. E que o empreendedor era um solucionador de problemas. Que o empreendedor era um caçador, aquele que buscava dores e resolvia problemas. Então eu peguei um caderno mesmo, e eu fiz um risco no meio desse caderno. De um lado eu coloquei problemas, do outro eu coloquei soluções. E num papo que eu tive com um mentor meu, mentor que eu já tinha na época, um cara que me acompanha há muito tempo, que é parceiro da família e tudo mais,
ele me disse o seguinte, que nenhuma ideia tem valor sem passar por um processo de validação. E esse processo de validação, ele passa primeiro por você entender se aquele negócio é bom para você. Entender se aquele negócio de fato resolve o problema de alguém. Se aquele processo de solução que você construiu para aquele problema que você encontrou, de fato resolve o problema de alguém de maneira integral. Eu coloquei isso na minha cabeça, eu tenho esse caderninho até hoje, guardado lá na minha cidade, lá em Maceió. Eu guardo com todo o carinho do mundo, porque tinha umas 15 ideias lá. E são ideias que futuramente eu posso vir executar, ou posso dar para alguém, que são boas ideias. E eu escolhi intuitivamente uma das 15 para começar o processo de validação. E eu escolhi a ideia que resolvia o problema da minha mãe e resolvia o problema de várias outras mães. E que eu bati o olho e falei, cara, aqui tem grana. Esse é um problema que eu tenho, é um problema que outras mães têm. Pô, esse negócio vai ser bacana. E aí, o que foi que eu fiz? Eu peguei uma prancheta, fui na loja de material escolar no período de volta às aulas e fiz o que eu chamo de validação teórica. Então, eu comecei a perguntar, você gosta de comprar material escolar? Você compraria através do aplicativo? Como seria esse aplicativo? Imagina e desenha pra mim aqui nesse papel. As mães iam lá, desenhavam, e nesse processo a gente é meio egoísta, né? A gente sempre enxerga o mundo sobre a nossa ótica. Eu odiava comprar material escolar. Pra mim era uma merda fazer aquilo. E eu achava que todos os meus amigos também não gostavam. Só que durante esse processo eu entendi que não, velho. Não é aquele problema que eu tava resolvendo não era da mãe. Desculpa, não era do moleque, era da mãe. E o problema não era o comprar material escolar. Comprar material escolar, foda-se, paciência. O problema era que a mãe queria passar mais tempo com o filho. O problema era que a mãe queria economizar aquela grana para conseguir sobrar para gastar com outra coisa. Então, eu formatei a minha solução pensando nisso. Formatei pensando, de fato, no motivo primário, secundário, terciário, pelo qual aquela dor que eu estava resolvendo estava sendo gerada. E aí eu comecei a executar. Fiz o MVP, que a gente chama, que é o produto minimamente viável. O que foi que eu fiz? A galera coloca na cabeça e acha que para você começar a empreender, você precisa ter muita grana, você precisa ter o cenário perfeito, tudo trabalhando a teu favor. Não tinha porra nenhuma, literalmente não tinha nada, não tinha nenhum real investido nesse negócio. Eu comecei a ganhar dinheiro sem investir nenhum real. O que é que eu fazia? Eu montei um site simples, pedi para um brother, fez um formulário, tipo o formulário do Google, colocou no site. O domínio era voltasaulas.com.br. Entrava lá, colocava cidade, nome do colégio e série. Eu ia na escola, pegava a lista de material escolar, porque para desenvolver uma ferramenta para mãe mandar foto ia dar muito trabalho. Falei, não, tem que ser simples. Eu ia no colégio, pegava a lista, ia até a loja, eu fazia conferência de quanto seria para comprar toda aquela lista, ia lá, checava todos os preços e tudo mais, voltava para a mãe, dava o preço para ela me pagava, eu voltava na loja, comprava os materiais, ia para casa, separava tudo, porque eu comprava tudo junto para não dar 10 visitas. Eu peguei, cara, eu lembro como se fosse hoje, essa história é muito boa. Eu peguei fita crepe e eu quebrei a minha casa em cubículos. E aí cada cubículo eu pegava um post-it e escrevia o nome de qual lista eu ia entregar. E nessa brincadeira eu vendi 130 listas, só no boca a boca. E a minha casa virou um chão cheio de produto, eu separava, colocava numa caixa, mandei imprimir a logo primordial do negócio, nada muito bem feito, devia ter feito no Paint lá na época. Fiz o negócio, colei o adesivo e comecei a entregar. Eu olhava pra cara da mãe e eu perguntava pra ela, cara, isso resolveu o teu problema? E eu validei o meu negócio, porque as mães me pagavam 10% em cima do preço dos produtos pelo trabalho que eu tava fazendo. Então eu comecei a faturar, comecei a ganhar grana sem investir nenhum real. E aí, Davi, mas cara, o teu caso é exceção, tem 10 milhões de casos de pessoas que começaram a faturar sem investir nenhum real no começo do processo. No nosso caso, a gente tem 2 exemplos, acho que eu vou começar com